Oi, gente, tudo bem? Bom, hoje eu vim dizer para vocês por que eu sou contra o aborto. Bom, eu resolvi fazer esse vídeo hoje porque me mandaram mensagens por esses dias no WhatsApp sobre um projeto de lei que tá para ser aprovado, parece, para aprovar o aborto, para legalizar o aborto. E já começo dizendo que eu fico muito triste com o caminho que o mundo está se direcionando. Está indo para um lado que realmente me deixa muito triste. Bom, vou contar um pouquinho da história, assim, de cada coisinha que me levou a ser contra o aborto. Bom, já começo dizendo que dentro de casa nunca houve, tipo assim, Melissa, quando eu era criança, né? Melissa, seja contra o aborto, Melissa, o aborto não é legal, nunca teve isso, sabe? Meus pais nunca teorizaram para mim, nunca me levaram a pensar que o aborto não era legal, assim, no diálogo, entendeu? De falar, não, você tem que ser contra o aborto. Nunca teve isso. A primeira experiência que eu tive de ver essa questão de vamos abortar ou não, foi quando eu era criança. Eu deveria ter uns 9 anos por aí, né? Que teve um caso assim que meus pais interviram sobre abortar ou não, né? Como a pessoa chegou até meu pai, né, para pedir ajuda, porque eram adolescentes e pensavam em abortar. Daí meu pai se posicionou contra o aborto, falou: eu posso ajudar, mas não para abortar, posso ajudar para ter a criança. Então, para mim, não foi teoria, foi exemplo. E é o que eu disse aqui já no meu canal para vocês, que o exemplo para a criança é muito maior do que palavras. Então, assim, dentro de casa não teve isso, seja contra o aborto, tá? Foi uma coisa que eu vi, primeiro lugar, mais ou menos aos 9 anos de idade, e daí eu já achei bonito, entendeu? Eu já, assim, fiquei, putz, meu pai é meu herói, meu pai, minha mãe, entendeu? Mas o meu pai foi, assim, a voz forte, sabe? E depois, quando tinha 11 anos, eu entrei no colégio católico, né? Nossa Senhora Auxiliadora. E daí lá, eu acho que não foi com 11 anos, eu acho que foi... Eu entrei com 11, mas eu acho que foi com 12 anos que eu assisti um vídeo mostrando como era o processo de aborto, né? O que acontecia com o feto, né? O dilaceramento do feto, o sangramento, o recolher cada parte e vai pro lixo, sabe? Aquele sacos e sacos de fetos dilacerados e o que acontece dentro da mulher. Então, eu vi esse vídeo mais ou menos aos 12 anos, eu acredito que eu tava na 6ª série. Naquela época era... Enfim, era a 6ª série que eu tava. Então, eu tava com 12 anos. E então, pra mim foi determinante aquele vídeo. Mas eu acredito que primeiro foi o exemplo e depois o filme, então ficou bem sólido, entendeu? A minha opinião contra o aborto. Então foram coisas bem concretas. Enfim. Na minha formação, nesse colégio católico, não me lembro de aulas contra o aborto, eu me lembro apenas dessa aula específica, mas durante os outros anos que eu fiquei até a 8ª série, até os 14 anos lá, então, fiquei com 11, 12, 13, 14, fiquei 4 anos.
e depois fui para um outro colégio, só que era de padres, que é o Dom Bosco, e fiquei 15, 16, 17, mais 3 anos, né, que foi o segundo grau, que hoje é ensino médio. Não, também não teve aula específica contra o aborto, né? Então, as duas coisas que realmente foram determinantes, sabe? Aqui no meu coração mesmo, sabe? Porque eu acredito que é algo do coração da gente. Contra o aborto foi o exemplo de ter visto meus pais se posicionarem em vida real mesmo, sabe? Não de boca. Dando o exemplo, sabe? De ser contra o aborto, de apoiar a gestante, isso tudo. E na prática que eu digo, né? Porque é fácil você apoiar, né, de boca. Na prática, e depois o vídeo de saber como que era o processo do aborto, e realmente é muito feio, sabe? Talvez isso deva ser divulgado mais. E bom, a terceira coisa, acredito, que é porque eu acredito na existência da alma, tá? E é uma coisa que vem do cristianismo também, que a gente acredita que depois que morre não acaba. Então, o feto, ele tem alma, né? É uma criança. E quando você mata, você não está simplesmente interrompendo uma gravidez, você está interrompendo uma vida. O que para mim foi confirmado quando eu tive a minha EQM, tem um relato aí no meu canal, que quando eu me senti fora do corpo, eu me senti com outro corpo, tá? Eu estava operada de cesárea e nesse outro corpo eu não estava operada, não tinha dor, não tinha nenhuma limitação, era um corpo perfeito, entendeu? E então por isso que eu acredito que o feto, ele tem alma. Então quando você interrompe, está interrompendo a vida dele. Poderia ter toda uma vida, entendeu? Uma vida plena. E daí você interrompe. Outra coisa que se confirmou para mim também foi durante a minha gestação, que foi uma gestação difícil, pelas dores renais que eu tive e não poder tomar remédio, porque eu tinha depressão, porque eu tava sozinha, né? O pai da minha filha não me apoiou, porque eu tava com problemas familiares, né? Por não poder, não porque meus pais rejeitaram, mas porque eles realmente não podiam estar comigo, né? Durante a minha gestação, então eu fiquei muito sozinha e com problemas financeiros, dependendo de outras pessoas, da ajuda de muitas pessoas. Como eu disse, que eu tenho gratidão por muitas pessoas que me ajudaram. Então eu realmente vivi uma gestação difícil. E ao viver essa gestação difícil, eu descobri na prática que eu realmente sou contra o aborto. Porque quando que a mulher opta pelo aborto? Geralmente quando passa por essas condições que eu passei, são tipo assim, não tem condições financeiras, não tem apoio, e daí ela vai lá, entendeu? E ela quer fazer o aborto porque ela acredita que o corpo é dela, e ela pode fazer o que ela quiser, e ela pode escolher o momento em que ela estiver bem, plena, no momento financeiro bom, no momento profissional bom, para ter o seu bebê. Ela acredita que a gravidez em si não é garantia de ter o filho, que ela pode optar em interromper, sem que isso vá ferir ninguém. Só que a questão de eu ser contra o aborto, se não ferisse ninguém, por mim, tudo bem. Só que como eu acredito que vai ferir e muito, sabe? Muito alguém, que é o feto, que eu acredito que tem alma, sabe? Que é uma criancinha que tá vindo para uma missão na Terra, para fazer algo. Por isso que eu sou contra. Porque se não ferisse ninguém, por mim, sabe? Tudo bem. Só que esse vídeo aqui não é para penalizar ninguém que de repente fez um aborto. Até queria dizer aqui, porque gosto muito de fazer desenhos, contos, romances, histórias
que de alguma forma vão falar sobre o aborto para conscientizar as pessoas. Eu tenho uma história que é bem forte, que é a Mônica, né, que fala muito sobre isso, violência contra a mulher, e um dos temas é o aborto, né? E eu queria dizer que eu nunca fiz aborto, que é assim uma coisa que eu me identifico muito com crianças e animais, então são temas recorrentes nas minhas histórias, e eu quero. Acontece que o desenho para mim é uma coisa difícil, que eu tô desenvolvendo há pouco tempo. Agora a narrativa, a escrita é uma coisa que eu venho fazendo desde os 11 anos. Agora o desenho não, que eu comecei há poucos anos. Então eu quero dizer para vocês que esse vídeo não é para fazer você mudar de ideia. É difícil dizer para você que o feto tem alma, sabe? Você vai interromper uma vida, você vai interromper a missão, porque isso é uma coisa que você precisa ter sensibilidade para sentir o outro lado, para sentir Deus, sabe? Para sentir que tudo existe um porquê e a gente não pode simplesmente interromper a vida de outra pessoa. E que outra pessoa não pode pagar pelos nossos erros, pelas nossas inconsequências, sabe? Por um momento de fraqueza carnal que você teve. Então, e outra, eu acredito que a maternidade é um renascer. Então, se Deus te deu essa oportunidade, para você aproveitar para cuidar, porque na maternidade você aprende a servir. Antes você é filha e você foi servida, sua mãe te serviu, seu pai te serviu. Quando você se torna mãe, você vai aprender a servir. Você não vai mais ser servida, você vai servir. Então, assim, é difícil servir, mas é isso que é o amor. O amor é servir, entendeu? Ser servo. Mas não assim, não é algo penoso, é algo gratificante, é algo maravilhoso. E porque você aprende muito, entendeu? Servindo o outro, se doando. Então eu quero dizer para vocês que eu sou contra o aborto, que eu fico muito triste, sabe? E eu espero que realmente o aborto não seja legalizado. Isso não quer dizer que eu não entenda, que eu não veja que o aborto ilegal, ele mata muitas mulheres, que ele traz muitas consequências ruins, tá? Só que o aborto ilegal é escolha também. A mulher foi lá e escolheu, entendeu? Assim como uma pessoa pode escolher fazer o que ela quiser, ela pode escolher se prostituir, pode escolher se drogar, pode escolher se matar, sabe? O que for, abusar de uma criança. Isso eu acho que não é legalizando tudo, entendeu? Que a gente vai chegar no mundo ideal. Eu preciso falar do que eu acredito para proteger o inocente, aquele que não tem como se defender, sabe? Porque a gente pode, como mulher, escolher com quem, sabe, você vai fazer sexo, o momento que você vai fazer. Você pode evitar a gravidez. Agora, o feto, depois de formado, sabe, não tem como ele gritar lá dentro: por favor, não me mate, por favor, me ajude, socorro. Então é isso. Pense bem, porque eu acredito assim como a gente recebe, uma hora a gente dá. Eu recebi dos meus pais a vida, tá? Eu fui servida, como eu disse, agora é meu momento de servir minha filha, sabe? De dar todo o amor que eu puder para ela, sabe? Toda a alegria. E mesmo quando eu não tenho, gente, eu busco aqui dentro de mim, mesmo no dia que eu tô triste, que eu tô, sabe? Eu busco, sabe? Passar alegria para ela, passar amor, passar carinho, passar segurança, talvez uma segurança que eu nem tenho, sabe? Mas eu procuro dar para ela porque eu recebi e eu me sinto na obrigação de dar agora. É isso, tchau. Gente, que Deus abençoe. Se de repente você não acredita em Deus, na alma,
E eu espero que uma hora você possa, de alguma forma, ver e perceber isso, que Deus possa te tocar, chegar até você e a todos os seus. Tchau!